Oi, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. A gente vai esperar só mais alguns minutinhos para começar, só para esperar o resto do pessoal entrar, ok? Enquanto isso, eu vou me apresentar. Eu sou a Carol Frois, eu trabalho no time de Growth da Wave, e essa é mais uma edição do Wave Connect at Home, que é a nossa estratégia de compartilhamento de conteúdo para o mercado, onde a gente conta um pouquinho mais do que a gente vem construindo aqui na Wave. Hoje a gente tem um webinar para falar um pouquinho mais sobre chatbots e como essa ferramenta pode ajudar na melhora do seu atendimento ao cliente. E eu tenho 3 convidadas muito especiais hoje. Então eu tenho a Ana Bars, que é a coordenadora de conteúdo aqui da Wave, a Camila Pelizaro, que é a coordenadora de produtos aqui da Wave, e a Reise, que é a coordenadora de Customer Experience do iFood. Hoje elas vão contar um pouquinho mais sobre o case do Joe, e eu não vou falar mais para não dar mais spoilers, então eu já vou passar a palavra para a Reise. Meninas, muito obrigada por aceitarem o convite, por estarem aqui hoje, e bom webinar para todo mundo. Obrigado, Ká. Pessoal, boa noite. Primeira coisa, prazerzaço estar aqui para dividir essa história do Joe, que é bem bacana. E, passando um pouco da nossa agenda, acho que é importante a gente começar entendendo em que contexto o Joe nasce, né? O que a gente fez, como que foi essa construção, até o momento da gente definir persona, né? Que, pela ordem vocês estão vendo, não foi a primeira coisa que a gente fez. Melhorias e resultados e os principais aprendizados, que eu acho que é bem bacana dividir com todo mundo e que possa servir de inspiração aí para quem está pensando em começar a construir um robô. Pode passar, cara, por favor. Então, dando um pouco do contexto, assim como toda empresa no momento de crescimento, a gente enfrentou um momento de crescimento muito acelerado, né, onde a gente viu a nossa demanda aumentando e a nossa operação não conseguindo acompanhar a velocidade que o negócio estava exigindo. Então, do dia para a noite você vê demanda aumentando, a operação é limitada, né, porque a gente trabalha com pessoas, então é difícil escalar isso tão rapidamente. E aí nascem os problemas, né, desde começar a quebrar SLA, demorar para prestar o atendimento. Nesse cenário aqui que a gente está falando de um entregador que ele precisa de auxílio durante uma entrega de pedido. Então, demora é uma coisa que não combina com esse cenário, né? E a gente estava enfrentando um cenário de extrema demora, e aí começa a insatisfação, rede social, reclame aqui. O nosso próprio NPS foi muito impactado pela questão da demora no atendimento. Em períodos do ano passado, a gente chegou a ter 30% dos motivos de atendimento sendo alocados no NPS. Então, era um problema muito grande. E tem um problema que é bem característico de operação também, que é a gente não ter um padrão, né, de processo. Você vai numa operação que tem, sei lá, 50 agentes. É bem possível que você tenha o mesmo processo sendo executado de 5 formas diferentes, né? E talvez nenhuma delas é a forma que a empresa espera que seja executada. Então, o Joe, ele nasce para resolver essas questões muito específicas. E tem uma coisa também que a gente está, nesse processo de crescimento, que acaba sendo uma dor, que é o custo, né? Você tem um orçamento fechado do ano, se a sua demanda ela começa a crescer da noite para o dia, você não tem grana para custear esse aumento também. Então, o custo também era uma dor que estava muito ali frequente no nosso dia a dia, e era um ponto crítico para a gente não conseguir escalar, né, na velocidade que o iFood precisava. E aí foi o momento que a gente entendeu que a gente não vai conseguir suportar esse crescimento apenas com pessoas. A gente precisaria aliar isso a uma tecnologia, a algum tipo de automação que resolvesse todos esses questionamentos, né? Pode passar, tá, por favor. E aí, já até dando spoilers aí de fatores de sucesso, quando a gente começou a construir o Joe, a gente entendeu que a gente precisa de uma automação, a gente vai precisar de tecnologia. E aí, internamente, para você construir isso, você vai perder muito tempo, né? Então, a gente começou a olhar para o mercado e ver empresas que já executavam chatbots e que poderiam nos atender com esse tipo de ferramenta. E aí o ponto eu não queria um fornecedor, alguém que me desse uma plataforma e falasse, faça, e que eu não tivesse suporte, que eu não tivesse
nenhum tipo de case sendo dividido comigo, que não tivesse apoio de um parceiro. Então, um dos fatores que a gente considera aí que foi um puta sucesso foi ter um parceiro ao invés de um fornecedor do nosso lado, né, para ajudar a construir essa solução. O segundo ponto que é bem importante e que também é muito comum nas empresas é você ter, num time de atendimento, metas muito agressivas e específicas que você não consegue bater sozinho. Então, no caso aqui de voltar a atender os SLAs esperados super rápido, eu precisava de tecnologia, mas se o time de tecnologia não tivesse a mesma meta que eu ia trabalhar sozinha, então a gente não ia conseguir avançar. Então, uma das coisas que a gente conseguiu aqui no iFood foi ter todos os times envolvidos sobre a mesma meta. E a meta que a gente está falando aqui é a meta de satisfação, né, do entregador. E ela é composta por N coisas. A satisfação do entregador ela é muito vinculada à agilidade que você dá no atendimento, à velocidade e à resolução também desses casos. Então, ter todo mundo focado nessa meta, eu acho que foi um dos fatores que ajudou bastante a gente a ter sucesso com o Joe e conseguir contar essa história aqui hoje. Acho que ali ele está em terceiro, mas para mim, se fosse perguntar qual que foi o ponto mais importante, foi partir de um processo estruturado. Porque quando você vai explicar para um robô o que ele tem que fazer, você precisa saber o que ele tem que fazer. Né? E lembra lá no exemplo da operação que eu comentei que tinha 5 processos diferentes? Qual que é o que a gente vai ensinar para o robô? Tem que ser um só, não vai dar para a gente explicar 5 coisas diferentes. Então, ter o processo bem estruturado, desenhado, foi com certeza uma das coisas que ajudou demais assim a gente a ganhar velocidade para resolver todas aquelas dúvidas, né? E acho que o último ponto, que para mim é uma super sugestão para quem quer trabalhar com robô, é ter um time dedicado, né? Não só do lado tecnologia e produto, mas ter um time de operação também, que é o dono da informação, que está focado 100% no projeto. Porque é constante, assim, a gente trabalha do início do dia até o fim do dia, entendendo, melhorando. Às vezes você vai ter que ajustar o processo antes de colocar para o robô, e não dá para casar essa tarefa com outras atividades. Então, acho que para a gente tomou a decisão de ter um time dedicado, olhando especificamente para isso, né? Pode passar, cara. Boa. E aí, só contando um pouquinho para vocês agora, né, deixando um pouco mais visual, como que é esse contato que o entregador faz com o iFood e, por consequência, com o Joe, que é o nosso bot, né? Então, o entregador, ele tem um aplicativo exclusivo para ele, não é o aplicativo que os clientes finais usam, né? Então, é um app exclusivo para os entregadores. E lá ele consegue ver todas as rotas que ele está atendendo, quais são as informações do pedido que está em andamento. E ele tem algumas opções ali, por exemplo, de entrar em contato com o iFood. Quando ele fala que ele quer entrar em contato, ele escolhe, né, qual o motivo pelo qual ele está precisando de suporte. E aí, nesse momento, ali na última tela que vocês estão vendo, já abre o chat, que é o chat que o bot, né, que o Joe atua. Toda essa solução nossa está integrada com o Zendesk Support, né, que é a ferramenta de atendimento que o iFood já usava. Então, só para explicar um pouquinho bem por cima da arquitetura em si, o Joe, ele é como se ele fosse um atendente dentro do Zendesk Support. Então, assim como lá tem cadastrado vários atendentes que fazem operação humana, tem também o Joe. Então, ele que faz o atendimento inicial. Ele que é o atendente número 1 ali, que recebe os contatos, faz as tratativas, e dependendo do caso, ele atende totalmente ou ele escoa para um humano. Mas é tudo sempre ligado com o Zendesk Support. Contando um pouquinho para vocês agora, um pouco da timeline, né, da linha do tempo desse projeto, como que a gente começou. As nossas primeiras conversas foram em outubro do ano passado. Daqui a pouco faz aniversário, olha, a gente pode já cantar parabéns de um ano de Joe. A gente começou em outubro, e aí muito na pegada que a Reise comentou, né, de primeiro fazer um pouco do mapeamento da operação, né, então entender junto com o iFood quais eram os principais motivos de contato que a operação tinha, né, qual que era o volume e o que de fato estava onerando a operação do iFood, não só em questão de volume, mas quais deles eram mais estratégicos e impactavam mais nas metas que eram mais importantes, então quais afetavam mais NPS, quais afetavam a satisfação do entregador. Entender também como que esses motivos de contatos eram atendidos na operação, que foi muito o que a Reise falou também, dos processos,
Porque o bot nada mais vai fazer do que executar um processo que foi pré-determinado. Então, é super importante ter claro qual tipo de tratativa que vai precisar ser dada em cada um dos casos, né? E também fazer uma análise de como que essas tratativas podem ser automatizadas. Então, quando um humano vai atender, que tipo de decisão ele tem que tomar? Em que sistema que ele vai olhar uma informação para decidir se ele vai responder A ou se ele responder B? Então, esse mapeamento é super importante, ele é o ponto inicial ali para a gente começar a fazer uma estratégia de implementação do bot. E aí, com base nisso, a gente definir, né, por onde a gente vai começar. Então, primeiro, qual que é o objetivo que a empresa quer ter com o bot? Acho que isso tem que estar claro desde o começo. Ao longo da apresentação, a gente vai mostrar para vocês algumas métricas que eram importantes e foram com elas que a gente conseguiu medir se o bot estava indo bem ou se estava indo mal. Então, definir isso desde o começo dá um norte muito, muito bom para o projeto, até para a gente conseguir priorizar o que a gente vai fazendo ao longo do desenvolvimento. E também para conseguir mensurar um pouco de impacto versus esforço, né? Então, o que vai gerar mais impacto, o que vai ser mais simples para a gente fazer? Para a gente já começar de uma forma um pouco mais lean ali para começar a testar. Então, esse momento de outubro foi muito mais, né, a gente botar meio que uma base ali para a gente conhecer um pouco da operação do iFood e entender por onde a gente ia começar a implementação do Joe. Em novembro, a gente fez nosso primeiro motivo de contato, que foi o de cliente não localizado, né? Então, daquela análise que a gente fez para entender o que mais impactava a operação e que era mais estratégico, esse saiu como o top 1 ali, que valia a pena a gente começar a trabalhar. Basicamente, cliente não localizado é quando o entregador está com um pedido, vai para a casa do cliente e não consegue falar com ele para entregar o pedido, né? Então, nesse momento, o que o Joe fazia? Ele tinha 2 cenários possíveis, assim. Em um caso, ele fazia uma triagem, basicamente. Então, ele fazia algumas perguntas para o entregador para entender em situação ele estava e dava algumas orientações, por exemplo, instruir ele a devolver o pedido para o restaurante. E fazer algumas perguntas para adiantar para quando fosse escoado para um atendente humano. Porque aí o atendente humano, ele não precisaria perguntar nada, ele já teria tudo ali no histórico da conversa e ele só executaria a ação. E também tinha um caso, né, de retenção, que era quando o entregador entrava em contato falando que não tinha encontrado o cliente, mas depois ele encontrava. Então aí já estava tudo certo, ele não precisava mais de atendimento e o próprio Joe finalizava esse ticket ali no Zendesk Suporte. Nesse momento aqui, a gente não tinha nenhuma API ainda conectada. Então, era um fluxo ainda muito inicial mesmo, para a gente começar a entender como que os entregadores iam conversar com o Joe, como que ia ser essa interação. E aí, nesse momento, era mais uma triagem mesmo para os humanos, né? Então, foi o nosso pontapé inicial ali para começar os trabalhos do Joe. E pode parecer simples o que a gente fez, né? Então, não tinha API, não tinha integração ainda, mas pelo fato do Joe atender super rápido, né? Mandou uma mensagem, ele já responde. Acho que o primeiro indicador que a gente viu mexer ali era o de first reply. Então, quanto tempo demora para o iFood dar a primeira resposta? E no caso do motivo de contato que tinha o Joe, era 0 minutos, né? Porque ele respondia na hora. E isso num cenário, né, como a Reise falou, que é o entregador que está na rua, está com pedido em andamento, isso é super importante, né? Ele precisa se sentir amparado ali, que tem alguém ajudando ele de fato. Velocidade é algo super importante para ele. E também só, entre aspas, só, pelo fato da gente responder super rápido e já fazer essa triagem, a gente já conseguiu ver um indicador que era também super estratégico para o iFood, que é a satisfação dos entregadores, o C7, já aumentando 2 pontos percentuais só com esse primeiro fluxo que a gente fez. E o legal de falar, né, que isso foi em um motivo de contato e já gerou um resultado que foi possível de ser percebido em um indicador da empresa como um todo. Depois disso, em dezembro, né, depois de a gente ter validado um pouco como essa dinâmica funcionava, a gente começou a partir para 2 frentes em paralelo. Uma delas foi começar a adicionar novos motivos de contato para o Joe começar a trabalhar, naquele mesmo esquema dele fazer, né, uma triagem, fazer algumas perguntas ali para direcionar o entregador antes de escoar de fato para um humano. Então, a gente adicionou mais 2, que foi cliente sem condição de pagamento e o demora no restaurante. E também a gente começou a entender
que para ele conseguir ser de fato, né, 100% resolutivo, não precisar escoar para um humano, as APIs, né, eram super necessárias. E as APIs aqui, só para deixar um pouco mais claro, é basicamente, né, o bot conseguir consultar no sistema do iFood algumas informações e conseguir fazer operações mesmo, ações. Então, por exemplo, pagar uma taxa para o entregador, cancelar um pedido, qualquer coisa que precise ser feito ao longo da tratativa. Nesse momento, a ideia era que o bot fizesse isso, a gente não precisasse escoar para um humano para ele fazer isso. Então, em dezembro, a gente trabalhou muito na construção desse ferramental para conseguir integrar isso dentro do bot. Tava no mudo. Normal, gente, ao vivo. Quem nunca? Quem nunca? É super natural, as lives têm muito disso. E aí a gente chegou em janeiro, né, gente? Janeiro, assim, era o mês do frio na barriga. Agora a gente vai com força, já tinha testado tudo que tinha para testar. Uma das coisas, eu acabei não comentando no começo, mas que a gente nunca quis fazer foi colocar um robô para ficar dando resposta pronta. A gente até sobreviveu algum tempo ali com ele, mais assistindo, né, a operação, mandando o dado um pouco mais filtrado, mas o objetivo final sempre foi empoderar o Joe de forma que ele fosse realmente o agente dentro do Zendesk que toma ação, que compreende as coisas e que resolve o caso do entregador muito rápido, tá? E aí, esse dia foi janeiro ali, eu lembro que foi dia 3 de janeiro, acho que a gente já começou o ano virado, assim, já para colocar isso no ar, era uma coisa que a gente estava muito ansioso para fazer, porque o fator experiência ali, a avaliação do driver, como eu disse, era muito prejudicada e a gente já queria começar esse ano convertendo essa experiência negativa de, putz, demora tanto quando eu preciso falar com o iFood, para uma coisa de, às vezes eu preciso falar e é super rápido, assim, sabe? E aí a gente foi com medo mesmo, fechou o olho e foi pro Go Live aí dessa solução que já executava tudo, né? Então aqui em janeiro o robô conseguia atender do início ao fim, sem necessidade de passar isso para um humano. Então aqui a gente já viu 100% das melhoras que a gente queria enxergar, né? Então quando a gente olha para a avaliação dos entregadores sobre ser atendido pelo Joe, todos os contatos que o Joe pegou, ele teve uma média de satisfação de 95%, tá? Então, essa média, ela não é normal, tá? Só para vocês saberem, assim, tipo, mês 1 de bot não é normal. Eu já tive uma experiência anterior com um robô que 70% era excelente e 95% para mim é lua, assim, praticamente. Era quase impossível de a gente ter e foi um mês muito feliz. A gente ficou muito feliz porque o entregador estava muito feliz também. E aí, além disso, é o fator felicidade, é o tempo que a gente reduziu de resolução, porque você imagina que demorava muito, só para você dar um oi no ticket. Para resolver, então, né, que são problemas complexos, envolve aí pagamento de taxa, desalocação, demorava um pouco mais de tempo, né, para a operação conseguir resolver esses casos. E esse resultado, 56% aqui, eu não estou falando só do atendimento do Joe, tá? Isso aqui foi o impacto na operação. A gente conseguiu reduzir o tempo operacional total em 56% já em janeiro. Então, para a gente foi o melhor mês, assim, foi com medo mesmo, mas que acabou dando super certo. É lógico que teve que fazer ajustes, né? Nenhuma implementação vai de primeira, ajustes finos aí que a gente foi fazendo, junto com o time da K, a gente mesmo, né? Ajustando o fluxo, mas foi uma das coisas que para a gente deu sentido, assim, acho que a gente tem que continuar fazendo isso em tantos outros motivos, né? Nessa altura aqui a gente estava falando de 3 motivos de contato. A gente tinha 19 nessa época. Então, tipo, tinha muito motivo ainda para explorar. Pode passar, cara. Acho que só para complementar rapidinho, essa parte da satisfação dos entregadores, né, era uma das métricas principais, mas era uma que também dava um friozinho na barriga ali, porque existe, né, a percepção, a hipótese de que as pessoas não gostam de falar com o robô, né, que vai ser muito automático, que a experiência vai ser ruim. E de certa forma ali a gente até esperava um resultado bom, mas a gente ficou surpreso com o quanto foi bom para os entregadores, assim. Então a gente realmente, a gente vai mostrar um pouquinho mais de como foi essa construção, né? Mas conseguiu atacar a principal dor deles ali, que era conseguir ser atendido rápido e ter o problema resolvido, né? Então essa é uma das métricas assim que mais representam assim realmente o quanto o projeto, né, caminhou por um caminho bem sucedido ali para a experiência dos entregadores.
Total. E aí, isso era janeiro, né? A gente tinha um semestre inteiro aí pela frente de coisas para trabalhar. E deu um gás muito grande, né? Eu não sei se a gente comentou, mas esses 3 motivos de contato que a gente escolheu trabalhar neles, além deles serem os mais complexos, porque tinha que, né, consultar sistema, tinha que tomar ação, eles também eram os mais expressivos. Então a gente escolheu já dar um tiro certeiro ali de acertar o máximo de coisa que a gente conseguisse para depois conseguir fazer manutenção desses fluxos e expandir com um pouco mais de calma, né? Sabendo que grande parte da demanda já estava sendo atendida. E foi o que a gente fez nesse primeiro semestre desse ano, que, como todos sabemos, não foi o semestre mais fácil, né? Para a gente conviver aí com pandemia. E ter o Joe foi uma coisa que ajudou muito diante da pandemia, porque não sei quem está ouvindo aí que tem operação de atendimento, a gente sofreu, né? Com as pessoas indo para o home office, a internet que não funciona, pessoas que não têm internet, às vezes suficiente para conseguir prestar atendimento de casa, pessoas infectadas, enfim. E tendo o Joe ali do nosso lado, acho que a gente conseguiu passar super bem aí por esse ano terrível que a gente está vivendo. E a ideia ali foi a gente expandir novos fluxos, né? E foi o que a gente fez. Hoje o Joe ele não está presente apenas naqueles 3 motivos que a gente falou. Boa, cara, tem ali a representatividade, né? Hoje, de tudo que a gente está atendendo, 60% dos tickets, eles chegam necessariamente até o Joe, né, em algum momento. Se ele vai finalizar do início ao fim, não é o ponto, 60% já começa falando com ele. E aí os 45%, eles são relacionados à retenção. Significa que praticamente metade do que a gente atende hoje, o robô faz sozinho, né? Não precisa mais da operação para resolver o caso até o final. Isso é muito bom porque lembra que um problema que a gente tinha lá no começo era custo, e isso já conseguiu ajudar a gente no fator custo sem dúvidas, assim. E aí, gente, surgiu uma coisa que tá bom, a gente está fazendo aqui até onde deu, né? Lembra que eu falei no começo que não tinha persona? A gente foi fazendo da nossa cabeça. Vou escrever isso aqui, se funcionar, maravilhoso, e funcionou, isso foi ótimo. Mas a gente queria dar uma personalizada, a gente queria entender se estava havendo essa conexão, né? Entregador, Joe também. E aí entra a nossa amiga Ana, que trabalhou nessa parte da persona. Sim, não tem receita de bolo, né, Reis? A gente falou sobre isso várias vezes. A gente não dá para dizer uma coisa vem primeiro, outra coisa vem depois. Esse projeto começou desse jeito, mas aí a gente começou a perceber que o Joe, ele era só um nome ali, né? A gente tinha um time enorme já envolvido, tanto de iFood quanto de Wave, era muita gente escrevendo para o Joe. E cada pessoa escreve de um jeito, certo? Cada um tem um estilo. O desenvolvedor é uma coisa, a pessoa de produto é outra, a pessoa de logística é outra. O Joe começou a ficar meio confuso às vezes, né? Da gente conseguir manter ali uma história, uma estrutura narrativa coerente para quem estava, para o entregador que pegava o aplicativo e começava a conversar com o Joe. Né? Então a gente começou a perceber que isso poderia ter, não estava tendo naquele momento, mas à medida que a gente crescesse, poderia ter um impacto negativo na experiência que o entregador estava tendo ali naquele momento, né? Então, para o produto continuar evoluindo da melhor maneira possível, a gente foi desenvolver uma persona para ele, junto com algumas diretrizes e padrões de comunicação que qualquer pessoa que pegar pode escrever na voz do Joe para o tom que ele precisa naquele momento, né? Vou contar um pouquinho do processo, como é que foi. A primeira parte de toda a construção de persona é a parte de discovery. A gente precisa entender quais são as expectativas de quem está desenvolvendo o projeto dentro do iFood, a gente precisa entender quais são as expectativas de quem está usando esse produto, né? Então, a gente foi conversar com um monte de gente no iFood, a gente conversou com um monte de entregadores e a gente saiu com vários insights, mas os 3 principais que eu queria compartilhar com vocês hoje são os seguintes. Tanto os entregadores quanto o iFood precisavam muito que o atendimento fosse rápido e que ele fosse um atendimento empático, tá? Porque quando a pessoa está na rua fazendo uma entrega, a gente não sabe o que vai acontecer.
né? Pode ser que seja um cliente não encontrado, pode ser que seja uma enchente, pode encontrar vários problemas ali no meio. E esse robô, ele tem que ser capaz de tratar aquele momento, aquela situação que o entregador está passando da melhor maneira possível, né? Então, esses eram os principais pontos de convergência entre o que o iFood queria e o que os entregadores esperavam. Até aquele momento, a maioria dos entregadores não conseguia diferenciar quem era o Joe e quem eram as outras pessoas que eventualmente faziam atendimentos pelo chat. Eles não lembravam muito do nome Joe. Algumas pessoas até já tinham tido esse contato inicial, mas não tinha uma diferenciação muito grande, né? E os entregadores sentiam muita vontade de ter um relacionamento mais profundo, de mais entendimento, de mais conversa, uma conversa mais cuidadosa, quando eles entravam em contato com o iFood, né? Então, quando a gente foi desenvolver a persona, pode passar, por favor, a gente foi buscar arquétipos e informações e estruturas que trouxessem isso para o entregador no momento da comunicação. Eu não sei se vocês já tiveram contato com arquétipos, são coisas super comuns quando a gente fala de literatura e criação artística no geral, mas existe muito, faz uma diferença muito grande quando a gente usa esses arquétipos, que são experiências ou coisas que são comuns a todas as pessoas, que quando a gente usa isso para criar uma voz, né? Quando a gente vai se comunicar via um robô, por exemplo. Então, pro Joe, a gente optou pelo arquétipo principal de pessoa comum. Por quê? Quando a gente foi conversar com entregadores, a gente percebe que eles são extremamente sociáveis, eles têm um grupo entre eles, existe uma comunidade, eles pertencem a essa comunidade, eles têm muito orgulho de pertencer a essa comunidade. Acho que qualquer pessoa que parar e bater um papo com eles vai perceber isso. E eles querem ser vistos pela sociedade como profissionais. Sabe, eles são profissionais, eles têm essa necessidade, eles querem se encaixar dentro da sociedade. Então, trazer isso para o Joe, esse entendimento para o Joe foi algo muito importante. A pessoa comum também tem um componente muito forte de diplomacia, de não gostar de conflitos. Então, trazer isso para o Joe significa que ele vai ser um bom mediador, que ele vai conseguir resolver o problema do entregador entendendo o lado dele. O arquétipo secundário, que é o que a gente diz que é o arquétipo comum, pelo menos dentro da estrutura de persona que a gente usa, é o arquétipo que reflete como que a pessoa se comunica, como que ela resolve os problemas dela, a gente optou pelo inocente. O inocente é uma pessoa com muito bom coração, uma pessoa honesta, é uma pessoa que não se deixa corromper. Isso é muito importante. O inocente, ele gosta das coisas de forma simples. Ele quer que as coisas sejam transparentes. Tá? Ele não quer enrolar, ele quer resolver a coisa o mais rápido possível, da melhor maneira possível, para que todo mundo fique feliz no final. Então, esses dois arquétipos casaram muito bem porque a gente estava buscando de persona para o Joe e porque a gente tinha ouvido de necessidades do iFood e dos entregadores também. Quando a gente começou a construir, então, a gente deu um título para o Joe. O Joe passou a ser o cara batalhador, porque a gente sabe que a maioria dos entregadores tem uma condição de vida difícil, muitas vezes não escolheram estar nessa profissão nesse momento, eles fazem isso às vezes para complementar a renda, ou então porque é a profissão que eles conseguiram. Então a gente sabe que são pessoas que batalham muito no dia a dia e estão correndo para cima e para baixo o tempo inteiro. O Joe, como eu falei no começo, ele era só um nome, né? Mas a gente sentiu falta de entender de onde o Joe vinha, qual tinha sido a história dele. Então a gente decidiu que ele teria 30 anos, que é a média de idade da maioria dos entregadores, né? E o nome dele seria Jonas, que era um nome bastante comum na época que ele nasceu. Ele é casado, ele é pai, ele tem uma relação com a família dele muito forte. Todo o trabalho que ele faz é para a família dele, né? Ele é uma pessoa negra, ele tem 1,77 m de altura e 85 quilos. Ou seja, ele é uma pessoa que se encaixa na maioria da população brasileira. Ele poderia ser 54% da população brasileira. Ele tem alguns pontos específicos que a gente levantou também conversando com os entregadores. Por exemplo, os cabelos dele são raspados e ele não usa barba. Isso é um ponto social muito importante e a gente entendeu que seria essencial a gente abordar isso num trabalho que tem esse peso social tão grande, que a gente sabe que pessoas negras muitas vezes são abordadas pela polícia na rua e elas têm esse cuidado muito grande quando elas estão fazendo o trabalho na rua. Então, ter os cabelos raspados, não ter barba, é algo que é socialmente mais aceitável, principalmente para uma pessoa que se encontra no mercado de trabalho.
né? Então a gente optou por isso. Então, como características, ele é um cara boa praça, ele é dedicado, ele é amigo. A história de vida dele já fez ele passar por vários trabalhos, inclusive como entregador. E isso traz para ele um conhecimento de causa, né? Ele sabe o que é estar na rua, ele sabe o que é, por exemplo, um pneu de uma moto que fura no meio do caminho, ele sabe o que é ter que entrar em contato para avisar que ele não vai conseguir finalizar aquela entrega por algum motivo. Então, isso traz para ele um conhecimento que permite que a gente use de bastante confiança quando a gente vai passar as informações para os entregadores, né? E hoje ele trabalha dentro do iFood como analista de atendimento, depois de ter criado esse relacionamento tão forte com essa empresa. Uma coisa interessante foi que a gente trabalhou junto com o time do iFood para a gente criar como seria o Joe visualmente, né? Para a gente conseguir trazer isso para dar uma vida para ele diferente. Pode passar, Cá, por favor. Esse é o desenho que a gente definiu que seria o Joe. Tem as características deles estão todas contempladas aqui, vocês podem ver. E o mais interessante e necessário é que a gente mantivesse a identidade visual do Joe dentro da identidade visual do iFood. Tá? Porque por mais que a gente esteja criando uma persona específica para esse bot, é uma persona que está intrinsecamente ligada à empresa para a qual ele trabalha. Então, eu não poderia fazer alguma coisa, por exemplo, com esse azul, que é muito mais a cara da Wave, para retratar o Joe. Ele tem que ter a cara do iFood, ele tem que ser retratado direitinho como é o iFood. Então, essa daqui acabou sendo a carinha que a gente deu para o Joe, para que a gente conseguisse fazer com que ele se diferenciasse dos outros atendimentos, principalmente. Pode passar, por favor. Uma das partes que a gente tem dentro do processo de criação de persona é a gente começar a estruturar como esse robô vai se comunicar. E na prática, o Joe tem 3 grandes pilares que a gente usa para estruturar a forma como ele se comunica. Então, a primeira é que ele é um robô rápido, mas ele não é irresponsável. O que isso significa? O Joe, ele sabe que os entregadores estão na rua, tempo é dinheiro, quanto mais entrega eles fizerem, mais dinheiro eles vão ganhar. E ele sabe que ele precisa dar aquela resposta de uma forma rápida. Mas ele não vai dar qualquer resposta só para fechar aquele ticket e se livrar daquilo logo. Mas se ele não tiver a resposta, a gente vai fazer esse transbordo, a gente vai dar um jeito de encontrar a resposta que o entregador precisa. Tá? Então ele é rápido, mas ele não é irresponsável. Ele é alegre, mas ele não é palhaço. Tá? A gente não usa muita gíria, tá? Dentro da estrutura do Joe. Ele gosta de manter a conversa leve e descontraída, mas ele nunca vai ser debochado, ele dificilmente vai fazer uma piada, porque a gente entende que não é o momento para aquilo. Esse direcionamento ele precisa existir, né? Tanto em assuntos que são mais leves, como, por exemplo, um cliente que eu não encontrei, quanto assuntos que são mais complicados, como estou no meio de uma enchente, sofri um acidente. E ele é direto, mas ele não é grosso, tá? A gente evita usar, por exemplo, verbos no imperativo. O Joe nunca vai mandar o entregador fazer alguma coisa. Ele vai falar coisas de maneira rápida, objetiva, ele não vai enrolar. Tá? Mas ele vai ser sempre um amigo, ele vai ser sempre um parceiro do entregador ali dentro. Eu deixei um exemplo depois rapidinho de como a gente fez algumas mudanças pequenas que fizeram diferença. Então, por exemplo, no início a gente dizia que o Joe ainda estava aprendendo. Esse é um fallback básico de linguagem para bot, né? Acho que muita gente que está ouvindo se trabalha com bot sabe disso, já fez isso em algum momento. E a gente percebeu, quando a gente conversou com os entregadores, que eles viravam para a gente e falaram assim, nossa, o Joe é legal, mas ele está sempre aprendendo, né? Será que ele não vai aprender nunca? Então a gente entendeu que a gente precisa deixar esse tipo de coisa para quando ele realmente não souber responder alguma coisa. A gente tirou isso na frase inicial dele hoje. Hoje ele se apresenta como: oi, eu sou o Joe, assistente virtual do iFood, estou aqui para te ajudar. E eu vou te ajudar com o que eu conseguir. Com o que eu não consegui resolver ainda, a gente vai dar algum jeito. E num segundo momento, por exemplo, a gente fala: ei, parece que deu tudo certo. Preciso de ajuda em mais alguma coisa? Responda sim ou não. Aqui tem 2 coisas que pra gente pesaram muito. O Joe, ele tem que ser uma fonte de confiança para o entregador. Quando o entregador conversa com o Joe, ele precisa saber que o Joe vai resolver o problema dele. Então, se eu digo parece que deu tudo certo, eu estou presumindo alguma coisa. Eu não confirmei se deu tudo certo mesmo. Então, a gente mudou. A gente deixou para, ei, você não me respondeu mais. Deu tudo certo? Porque eu preciso saber do entregador se deu mesmo. E aí a gente também tirou esse responda sim ou não.
engessa demais, né, a conversa com as pessoas quando você tá no bot, e o bot fica mandando você fazer alguma coisa, responda sim ou não, faça isso, faça aquilo. Então, um exemplo rápido de como a gente mexeu um pouquinho na linguagem do Joe. E aí, quando a gente fez essas mudanças, a gente começou a receber vários feedbacks muito legais. E são feedbacks que dizem muito respeito exatamente a essa criação, nessa parte empática do Joe. Por exemplo, o Joe é a IA brother do entregador. Então, os entregadores, eles sabem que o Joe é uma máquina. A gente nunca escondeu isso, né? Nunca foi algo escondido, e nem deve ser, pelo menos na minha opinião. Mas quando o entregador vira pra gente e fala, cara, o Joe é brother, eu tô estabelecendo um contato com ele, eu tô conseguindo criar ali uma relação de parceria, de ajuda mesmo, né? Isso aparece em algumas outras coisas, tipo, melhor funcionário da casa, o Joe é uma ótima pessoa, ou seja, a gente conseguiu dar pro Joe aquele aspecto humano que a gente tanto estava buscando, né? Meu amigo Joe, eu gosto desse daqui, Reis, que você falou uma vez, o Joe soltando o nosso dia sem canseira, esse é o meu favorito. Cara, esse é para mim o slogan do projeto, assim. No dia que a gente viu esse, a gente falou, caraca, é isso. É para isso que a gente contratou o Joe, né? Perfeito, eu gostei muito desse, até coloquei aqui, porque para mim é um dos meus favoritos. Então a gente recebeu todos esses feedbacks muito positivos que super indicam pra gente que a gente está no caminho certo, que a gente conseguiu fazer uma persona que funciona para esse público-alvo, né? E esses resultados, eles também apareceram em números, né? E aí eu vou passar de volta, acho que é para Cá, que vai falar um pouquinho desses números. É a Reis. Desculpa. Voltei. Errei o script, gente, foi mal. Não, super tranquilo. E aí, gente, lá no começo sempre tento amarrar com a gente tinha uma necessidade versus o que a gente obteve, né? Então, como eu tinha comentado, hoje o Joe já representa 60% de todo o nosso atendimento, né? Pelo menos ele encosta nesses tickets. E ele já faz a retenção de 45% desses casos, que para a gente já deu uma autonomia para operação excelente. Mas, além disso, a gente tinha um problema de demora, né? A gente já não tem mais esse problema de demora, né? Hoje a gente atende, cara, instantaneamente, assim, né? Todos os casos, pelo menos 60% deles ali. E aliviando a operação com esses 60%, os outros 40% são super tranquilos de serem atendidos rapidamente também. Então, o tempo operacional, ele reduziu drasticamente, ali 98% menor do que a gente praticava agora já no mesmo período desse ano, né? Fazendo aniversário aí. Então, ano passado, nessa mesma hora, estávamos fazendo tempos bem piores. O tempo total do atendimento também, né? Não só a primeira resposta, já diminuiu aí infinitamente. E um ponto que a gente comentou muito forte no começo, que era com relação à satisfação dos entregadores, né? Não adiantava só atender rápido, resolver, se os caras ficassem putos que você colocou um robô para falar com eles. Então, a satisfação para a gente foi o maior KPI de sucesso, assim. E quando a gente começou, a gente tinha várias hipóteses. A gente achava que velocidade importava. Hoje em dia a gente tem certeza, né? A gente achava que resolver o problema era muito importante. Hoje a gente tem absoluta certeza. E uma das coisas que a gente não tinha tanta certeza, que se comprovou também, é que não importa o tanto de texto que você vai mandar, se você vai gerar aquelas superações de engajamento. Ele quer o problema resolvido rápido. É isso. Né? É o basicão feito de uma forma muito boa, que foi o que a gente descobriu com isso também. E para deixar aí, né, todos felizes também, a parte financeira da empresa, trabalhar dessa forma reduz nossos custos em 70%. Isso é excelente, porque era uma barreira também, né? Então, hoje eu posso falar, eu consigo escalar com esse modelo, né? Não me importa quantos pedidos o iFood vai fazer, ele pode fazer quantos pedidos eles quiserem. A gente vai ter como suportar essa operação graças ao Joe. Isso é muito bom. Acho que um ponto que eu esqueci de falar ali no começo é que eu estou sendo só a porta-voz aqui, tá? É um time gigantesco por trás, né? Então, desde produto, tecnologia, atendimento, a própria operação, muita gente envolvida nesse processo, né? Então, todos esses resultados maravilhosos aqui é o resultado do trabalho de muita gente mesmo. Pode passar. Boa. Bom, acho que só para ir finalizando aqui, né, o nosso case, acho que a ideia de apresentar um case, às vezes a gente passa a impressão de que o trabalho está finalizado, né? Então, essa é a história de sucesso do Joe.
Mas, na verdade, é um projeto, né, como os projetos de bot, é um ciclo contínuo de melhorias. Então, a gente não tem um fim, né? A gente vai sempre iterando e melhorando tanto os fluxos que já estão no ar, tanto colocando fluxos novos. Então, vim contar um pouquinho para vocês aqui algumas coisas que a gente está fazendo nesse momento, né, para melhorar o Joe. Então, acho que a primeira delas, que foi uma que a Risa até já comentou um pouquinho, que são essa parte dos cenários de alta demanda, né? Então, feriados, datas comemorativas, né? Que o iFood aí explode de pedidos e, por consequência, explode também a parte de atendimento. Então, normalmente nesses dias, né? O volume de atendimento ele é 50% maior do que num dia normal. E ter o Joe ali para fazer esse primeiro atendimento é o que garante que vai dar tudo certo nessa operação, né? Vocês imaginam esse volume de 50% maior com pessoas, né? Todas as métricas que são importantes, principalmente o tempo de atendimento, seria muito penalizado. Então, essa parte de automação do bot em si ajuda muito nesses cenários de alta demanda, né? De datas comemorativas, promoções também, quando o iFood faz. Então, o Joe tem uma atuação muito importante, né, nesses cenários. Outro ponto também que a gente está trabalhando bastante agora são fluxos mais proativos, né? O que significa isso? Até então, o Joe atuava muito de forma receptiva. Então, quando o entregador tinha algum problema, ele ia lá no aplicativo do iFood, abria o chat e conversava com a gente. Agora a gente está num fluxo de tentar evitar que problemas aconteçam. Então, da gente ser proativo nessa comunicação. E aqui até trabalhando com outros canais, como o WhatsApp. Então, aqui é um exemplo de um fluxo para confirmar os dados bancários do entregador para ele conseguir receber o repasse dele certinho na conta que ele tem cadastrada. Então, entregadores que ainda não têm essa conta validada, né, o iFood faz esse envio antes para validar esses dados com ele e ter certeza que quando o repasse for acontecer, vai dar tudo certo. Inclusive, esse é um dos fluxos que a gente trabalha com OCR também, que é a leitura de imagens, né? Então, nesse fluxo, o entregador pode digitar os dados bancários dele, mas ele também tem a opção de mandar, por exemplo, uma foto do cartão e com isso a gente conseguir pegar as informações ali para esse fluxo ser mais liso para ele, sem atrito. Outros pontos que a gente está trabalhando. Um é a parte de Saveit. Como que funciona isso, né? Basicamente é um modelo de inteligência artificial que a gente fez para o Joe ficar lendo todas as mensagens que passam pelo iFood, né? Da parte dos entregadores em si. E não só dos motivos de contato que ele realmente está atendendo. E aí ele consegue fazer essa leitura e entender se tem alguma mensagem que tem algum tema crítico, por exemplo, o entregador falando que ele sofreu um acidente, aconteceu um assalto, que ele está numa enchente, alguma coisa que seja realmente importante, detectar esse assunto e conseguir escoar isso para uma fila de atendimento especial, que aí vai ter uma equipe, né, de humanos focados em resolver esses problemas mais críticos. Esse modelo hoje está com uma acurácia de 95%, então dos tickets que a gente realmente escoa, 95% realmente precisavam desse atendimento prioritário. E foi algo que também trouxe bastante satisfação para os entregadores eles se sentirem mais acolhidos, né? Então, hoje tem um motivo de contato que é para reportar acidente, mas nem sempre dá tempo de ir lá nesse motivo e fazer isso. Então, a ideia aqui é que o Joe seja onipresente, né, no atendimento, e ele consiga prestar essa ajuda em qualquer motivo que o entregador esteja falando, seja o Joe que esteja atendendo ou não. E também um outro ponto que agora a gente está trabalhando com fluxos complementares, multicanal, e também com outras partes, né, que conversam com os entregadores. Então, aqui é um exemplo de uma mensagem que a gente manda para o cliente final, quando o entregador está procurando ele para entender, né, se ele vai conseguir buscar o pedido, o que aconteceu ali, e com isso a gente conseguir dar direcionamentos mais claros para o entregador do que ele precisa fazer na tratativa daquele problema. Então, são essas 4 ações, são ações que estão em andamento agora, né, que a gente fez depois vamos dizer assim, do grosso do projeto, e que demonstram como é algo contínuo, né? Como é um ciclo que não termina, que a gente sempre está trabalhando para melhorar e para iterar ali, para gerar mais valor para o entregador. E para finalizar, acho que tentar resumir um pouco, né, de tudo que a gente falou aqui para vocês, acho que principais 4 aprendizados assim que a gente teve desse case, desse projeto. Acho que o primeiro deles é realmente conseguir ter apoio interno e um time dedicado
O que isso significa? Que esse projeto ele deve ser estratégico e importante para a empresa como um todo, porque não é só uma área que vai precisar atuar nele. Então, a gente tem a área de qualidade, a gente tem a área dos processos, tem a área de atendimento, tem a área de tecnologia, tem a área de produto. Então, é importante que, como a Reise falou no começo, né, que tenha um objetivo claro, uma meta clara, que isso seja um projeto da empresa, que seja algo importante para ela. Isso faz com que o projeto ganhe mais velocidade, mais relevância, a gente consiga fazer as coisas mais rápido e colher os resultados mais rápido também. Um outro ponto, a definição dos processos das necessidades. Então, o bot nada mais é do que algo que vai automatizar um processo que já existe. Então, é muito comum quando a gente começa a conversar, às vezes, com alguns clientes, essa parte ainda não está muito clara. E aí a gente tem que voltar uns 2 passinhos e entender, tá? Vamos definir, então, qual que vai ser a tratativa que vai ser dada para esse motivo de contato. Então, essa definição do processo, de qual é a tratativa que o robô vai ter que fazer, é super importante, um pré-requisito para a gente começar a desenvolver de fato ele, para ele saber o que ele vai poder responder para os usuários que estão pedindo ajuda ali para ele, né? E aí não tem muito uma receita de bolo, né? O que a gente contou aqui foi um pouco da experiência do iFood e o que era importante para eles, né? Mas cada empresa aí tem a sua realidade, né? Mas o importante é ter esses processos definidos e essas prioridades estabelecidas é o start ali do projeto, para a gente conseguir implementar um bot de fato na operação. A parte de integrações também, super importante, ela não é um pré-requisito para começar, né? Como vocês viram, os primeiros fluxos do Joe, eles não tinham integrações com os sistemas do iFood, com as APIs, e ele já conseguia fazer um pré-atendimento ali. Mas você olhando um pouquinho a médio prazo, é super importante isso estar contemplado dentro do projeto, principalmente se o objetivo for ter o bot realmente para ele ser 100% resolutivo ali, para ele conseguir aliviar um pouco da operação de atendimento humano. Essa parte da integração é algo que precisa caminhar muito junto, né? Tanto com a empresa que está fazendo o bot, como a Wave, quanto com o cliente que está, a empresa em si, né? Então, não é um pré-requisito para começar, mas é super importante que isso esteja contemplado aí ao longo do projeto para ele conseguir ser 100% resolutivo. E um super ponto, que até a gente não chegou a comentar antes, mas super válido falar agora, que é a parte de testar e iterar sempre, né? Nesses fluxos do Joe, a gente sempre testava antes para uma cidade específica, por exemplo. Então, o Joe atendia primeiro, sei lá, Campinas ou São Paulo, e a gente entendia como que estava sendo aquela interação ali e já rodava melhorias contínuas antes de abrir para a operação como um todo, né? Para o Brasil como um todo. Então, isso faz com que a gente consiga fazer testes muito mais controlados ali, com desenvolvimento mais simples e iterando e descobrindo até ele consiga atender, né, todos os tipos de ticket e expandir uma operação como a do iFood, que é para o Brasil inteiro. Bom, gente, resumidamente, né, esses foram os nossos aprendizados e o que a gente queria passar para vocês. E aí acho que a Carol vai trazer agora algumas dúvidas aí, algumas perguntas de vocês para a gente conseguir responder. Muito obrigada, Camila, Reis e Ana. Foi muito bom e a gente está cheio de dúvida do pessoal querendo saber um pouquinho mais. Então eu vou ler a primeira que a gente recebeu, é do Denilson. Ele disse: meninas, boa tarde, muito legal o Joe. Parabéns, já estou adorando o que estamos vivendo e ainda acabamos de chegar em 2020. Então foi bem no comecinho da apresentação que ele mandou essa dúvida. Ele falou: a minha dúvida é, em algum momento o Joe faz uma, aspas, troca de cadeira com o humano durante um atendimento? Ou vocês pensam em seguir nesse caminho? Eu já vi muitos bots que são 100% robô, 100% humano. Vocês pensam que situações que poderiam intercalar o humano com o robô? Tipo, avançando mais por algum motivo ou por outro? Vocês podem comentar um pouquinho mais? Boa. Acho que eu posso comentar e se você quiser complementar. Sim, a gente já faz isso. Na verdade, assim, tem fluxos que é 100% Joe, então é ele que atua mesmo ali. Mas tem fluxos que ele faz o pré-atendimento ali. Então, ele coleta algumas informações e antecipa o atendimento e depois ele joga para um humano finalizar isso. E eu acho que essa mescla que é interessante mesmo, né? Tem processos que já estão super bem definidos, dá para a gente automatizar de ponta a ponta, e tem uns que ainda não e realmente ainda precisam de um humano. E a gente faz isso com o Joe na operação do iFood. Rê, se quiser complementar com algum ponto.
Não, é exatamente isso que a Ká falou. A gente já trabalha, né, com escoamento, então não são todos os fluxos que o robô ele vai até o final. E aí um ponto que precisa ficar também super claro é que assim, a gente não tem a pretensão de matar o humano, tá, do processo. A ideia, a gente ainda vai ter situações mega específicas onde vai precisar de ter humano. E aí um dos pontos que eu acho mais legais, assim, que eu testo, né, a gente eventualmente vai testando alguns robôs, que eu não vejo em todos os robôs e que para mim é um diferencial do nosso é que o fato de ele ser dentro do Zendesk com o usuário, ele carrega toda a conversa para o próximo agente. Mas não é carregar um blocão de texto e falar assim, toma agora, luta aí pra você entender o que eu fiquei conversando os 30 minutos anteriores. Não, ele leva leve, assim, você entra na conversa e tá a troca sequencial. Então, fica muito fácil para quem vai atender isso depois do Joe olhar e falar, ah, tá, o Joe fez isso, vou seguir. Porque a experiência que a gente já teve aí de ver blocos de texto sendo importados do robô para o agente é que o agente não lê, ele pergunta tudo de novo, né? E gera um estresse danado assim, para o cliente que vai ter que repetir tudo outra vez. E quando a gente pensou em trazer isso para dentro do Zendesk, foi justamente pensando em matar isso. Assim. Então, até complementando a questão dessa troca de cadeira, tem esse adicional que eu acho muito bacana, que é uma continuidade de um atendimento, não é tipo reiniciar porque eu não quero ler um bloco de texto, sabe? Acho muito bom. Muito bem, gente. Uma outra pergunta, essa veio anônima. A pessoa que perguntou quer saber por que vocês optaram por um chatbot que faz uma interface de escrita e não um conteúdo por voz. Quando a gente pensa nos entregadores, não é perigoso, considerando que eles podem tentar interagir com o bot enquanto eles estão dirigindo? Muito bom ponto. Ele não interage com a gente enquanto ele está dirigindo, né? Tem momentos super específicos da jornada, tá? Onde o entregador ele pode falar com a gente. Geralmente, olhando ali pelos contatos, a gente tem que cheguei no restaurante, tá demorando para sair o pedido, né? Eu preciso fazer outras entregas. Ou eu cheguei aqui no local onde está me mandando e eu não estou encontrando o endereço, ou o cliente não está vindo buscar. Então, ele sempre que fala com a gente, ele está parado. E essa é uma recomendação que a gente dá super. E a ideia aqui de trazer para o ambiente ali Zendesk, além da facilidade de escala, né, que era uma necessidade inicial ali, tem muitas questões envolvendo os próprios custos, né, de telefonia, não só para o iFood, mas para o próprio entregador também, de ter que dispor de um plano para ele poder ligar, e, enfim. Então, a ideia de ter isso foi agilizar para todos os lados, né? E fica completamente despreocupado, anônimo, que ele não fala com a gente dirigindo, a gente nem quer isso, porque a ligação também poderia ser super prejudicial aí, né, durante o deslocamento. A gente recebeu uma outra pergunta em relação à criação da persona do Joe. A pergunta é do Eduardo. Ele está perguntando se houve algum estudo para entender se era possível regionalizar o Joe. Ou se tem um atendimento diferenciado para alguns assuntos, se for na capital paulista ou no interior do Paraná, por exemplo. Não somente na questão do diálogo ou da persona, mas também nas orientações que são dadas, levando em consideração as características regionais que podem ou não existir. Reis, acho que você puder contar um pouquinho como funciona essa divisão no iFood, e aí acho que a Ana consegue dar mais detalhes de como foi essa construção da persona. Boa. Hoje o Joe ele está atendendo o Brasil inteiro, né? Sem distinção, a gente, como a Ana tinha comentado ali, né, na parte da persona, ele é um cara que dispensa um pouco mais de textos e coisas muito faladas, então acho que o ponto da regionalização poderia ser mais num trato de como cumprimentar, né? Fazer um cumprimento, aí a Ana comenta posterior, mas não muda, as situações elas são exatamente as mesmas em todas as praças que a gente atende. Eventualmente, a gente pode pensar em regionalizar o momento que a gente quiser sair do reativo para o proativo. Então, se eu quiser trabalhar com, por exemplo, eu vou sinalizar sempre que tiver uma promoção na região dele, aí vale eu regionalizar. Ou eu vou trabalhar auxiliando com relação à previsão de tempo, então aí vai valer criar regiões. Mas, de maneira geral, para tudo que a gente está atendendo hoje, a nível Brasil está super coberto, assim, de necessidades, motivos de contato, temas. Aí eu acho que a Ana pode comentar um pouquinho da parte da persona.
Como a Reise falou, os motivos de contato são os mesmos e as orientações que o iFood dá para cada motivo de contato são as mesmas. Então, a gente acabou optando por fazer um chatbot bastante limpo de gíria e regionalização. Tá? A gente faz uma coisa bastante simples nesse sentido, exatamente para que seja fácil da gente conseguir escalar isso para todos os pedaços do Brasil, né? Tipo, então a gente raramente a gente usa gíria com o Joe, por exemplo. Acho que esse é o exemplo mais clássico. A gente tende a achar que trazer essa personalidade da pessoa está muito ligado às palavras que ela usa, né? E óbvio, isso está, mas não é a única coisa, não é a única forma que a gente tem de dar personalidade para o Joe. Então, sim, a gente olhou as principais praças do iFood, a gente teve essa informação, a gente recebeu isso, de alguma forma ou de outra a gente incorporou isso à persona, mas em termos de linguagem, por exemplo, ele é bastante limpo nesse sentido, de regionalização. Acho que é isso, né? Ana, vou continuar contigo então. A gente recebeu uma outra dúvida sobre personas. A pessoa quer saber um pouquinho mais sobre a construção de personas. Ela disse que é muito legal a construção do Joe pro iFood, mas essa construção funciona e se aplica para outros negócios de outros segmentos também? 100%. Eu acho que tudo vai depender do público-alvo do seu segmento. Acho que a parte mais importante, até acho que dá como dica, é com quem você vai se comunicar. Eu acho que as pessoas são diferentes, elas se comunicam de formas diferentes e sempre vai haver espaço para você criar uma persona para outro segmento, por exemplo. A gente tem projetos assim dentro da Wave, o Joe não é o único, então posso dizer que sim, com certeza. Não sei se eu respondi a pergunta inteira, mas acho que é a resposta mais objetiva que eu posso dar. Sim. Aí falando um pouquinho mais sobre a construção de todo o fluxo do bot, toda a parte de tecnologia por trás e o time, Camila, se puder comentar um pouquinho mais como que funciona isso do ponto de vista da Wave, como a gente costuma trabalhar com os nossos clientes, acho que já dá um pouquinho mais de clareza pro pessoal que está perguntando, que a gente teve várias perguntas em relação a essa parte de criação dos bots. Boa. Bom, vou comentar um pouquinho. A gente trabalhou muito a 4 mãos nesse projeto, né? Como a Reise falou, a gente tinha um time no iFood também que estava muito focado nisso, mas aqui na Wave a gente tinha um squad dedicado para atender esse projeto do Joe, tá? Então, tinha pessoas de produto, tinha desenvolvedores específicos para isso, e também equipe de conteúdo, como a Ana, que trabalhou na parte da criação do Joe. Então, a gente realmente formou uma estrutura para conseguir atender essas demandas específicas do iFood e conseguir, principalmente, dar velocidade para fazer esse desenvolvimento, né? Pelo menos na sprint inicial, ali, para a gente conseguir atender a grande parte dos motivos de contato, né? Realmente conseguir desafogar a operação ali. Então, é muito um trabalho a 4 mãos, tá? A gente também trabalha muito em conjunto para ir melhorando o bot, tanto na parte de fraseologias, né, de entender o que os entregadores estão entendendo, o que não está muito claro, e também na parte de inteligência artificial, né, para ir retreinando os nossos modelos e aprimorando a tecnologia que a gente está aplicando ali. Mas, basicamente, a gente fez um time que estava dedicado ali para implementar esse projeto no iFood. Não sei se eu respondi, Carol. Tem mais algum ponto? Eu vou só complementar um ponto também que acho legal reforçar, Cami, que, enfim, a gente tem toda uma equipe dedicada para esses grandes projetos, mas a gente também entende que tem outras demandas, às vezes que são mais pontuais de alguns clientes, e através da nossa ferramenta hoje, o cliente tem 100% autonomia para também fazer a criação do bot que ele quiser, que ele conseguir. Então, a gente tem essas duas vertentes grandes. Enfim, a Wave sempre entrando com apoio, com uma curadoria muito grande, mas também dando autonomia para os nossos clientes para conseguir entregar a melhor solução. Isso, acho que depende muito, né, do tipo do projeto, né, do tamanho. Exatamente. Então, exatamente isso. A gente tem esses modelos de trabalho que são complementares e atendem aí as demandas de cada cliente específico. Obrigada, Carol, por complementar. Imagina. Reise, agora uma para ti. A gente recebeu algumas perguntas perguntando sobre como vocês fazem para fazer o acompanhamento de KPIs desse projeto. Então, se vocês usam uma ferramenta de vocês, como vocês fazem esse acompanhamento?
Muito bom, várias ferramentas, assim, na verdade. Uma das coisas que eu mais gosto de ter o Joe no Zendesk é que é o mesmo processo de eu filtrar um agente. Então, as métricas são as mesmas. Ele tem TMA da mesma maneira, ele tem produtividade da mesma maneira, e é muito fácil até comparar o Joe com um agente, né, por faixas de horário e qualquer coisa. Então, assim, o próprio Explorer do Zendesk é uma ferramenta, tá, que a gente costuma olhar, mas como ele é restrito, se você tiver um volume de dados muito grande, vai quebrar, não vai ser a melhor ferramenta. A gente também tem essas bases pelo Tableau do iFood, né? Então, ferramentas próprias ali para fazer a gestão dessas informações. Mas todas elas ficam no Zendesk também, é super tranquilo de pegar por lá. Depende mais do nível, assim, se eu for puxar para eu fazer um estudo, eu costumo pegar no Explorer mesmo, que é um pouquinho mais rápido. Mas se eu for pegar para apresentar para um diretor, para um gerente, eu prefiro usar as bases já do Tableau mesmo. Muito bom. Gente, o nosso tempo está acabando e ainda tem algumas dúvidas que a gente não vai conseguir responder hoje por conta do tempo, mas eu vou soltar agora uma pesquisa para todo mundo. Para quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre a aplicação de chatbots na empresa, ficou com alguma dúvida que a gente não conseguiu responder, só clica aqui no sim, nessa pesquisa que deve estar aparecendo na tela para vocês. Nosso time aqui da Wave vai entrar em contato e explicar um pouquinho mais, e aí também já entendendo o desafio da empresa de vocês. E aí, para a gente finalizar, eu tenho uma dúvida aqui que eu achei muito legal da Isabelle, e acho que essa pergunta vai ser muito legal vocês responderem, porque acho que são 3 visões de áreas distintas de cada uma de vocês. Então, ela perguntou qual dica vocês dariam para criar um chatbot de sucesso? Quer começar, cara? Bom, acho que o primeiro ponto, assim, que eu penso é essa parte de realmente entender qual que é o seu objetivo com o bot, assim. Ter muito claro o porquê que você quer ter um bot, qual estratégia você está desenhando ali, para você conseguir mensurar bem, depois que ele for implementado, se o seu objetivo foi atingido ou não. Então, acho que essa parte que precede a implementação, ela é super importante para conseguir direcionar os desenvolvimentos que a gente vai fazer, as priorizações e conseguir mensurar o quanto aquilo foi efetivo ou não. Então, primeira dica é ter muito claro seu objetivo e o que você espera com o chatbot em si. Ai, posso falar, complementar você agora? Eu Pode. queria fazer um contraponto. A minha dica é que é muito importante, eu acho, você cruzar o que a empresa está buscando com o que o usuário final precisa. Tá? Eu acho que ter muitas vezes a gente tem uma noção, estando dentro da empresa, e aí acho que a Reis até pode falar disso depois, mas a gente tem uma noção do que a gente quer, do que a gente acha que a gente precisa, mas eu acho que é muito, muito importante trazer o ponto de vista de quem vai usar isso e de quem vai realmente estar ali no dia a dia com você, se comunicando com você por meio desse chatbot, tá? Essa é a minha dica, acho que principal. Cara, eu vou na linha das meninas, sem dúvidas. Eu vou colocar duas coisas. Além de todas que a gente comentou aí ao longo também da apresentação, eu diria que uma coisa é se apegar muito a não tem receita de bolo, tá? Acho que se você pegar tudo que a gente falou aqui e aplicar na sua empresa, pode não dar certo. Porque isso deu certo para o iFood, deu certo para a operação em entregadores ainda. Se eu colocar isso aqui em clientes, não vai funcionar. Né? Pode ser que a gente tenha problemas, pode ser que não seja 95%. Então, eu diria que é entender, foi o que as meninas falaram, entende seu negócio, entende sua necessidade. Por último, pense na ferramenta. Primeiro, entender o que é necessário. E o segundo ponto é, beleza, decidir fazer um chatbot de sucesso. Confia que vai ser um sucesso, acho que isso é muito importante, né? Atrair as coisas boas aí do seu projeto. E convence as pessoas de que isso é importante. Acho que uma das coisas que eu falei no começo, que para mim é muito fato, assim, você precisa ter pessoas compradas com esse projeto. Não adianta você... Eu trabalho com atendimento há mais de 12 anos. Eu sempre fui a pessoa de atendimento sozinha, tentando lutar por melhoria. E nunca deu certo. Nunca ninguém me ajudou, porque tipo, era importante só para mim. Então, você precisa embarcar mais pessoas que vão patrocinar o seu projeto também. E aqui no iFood, felizmente, a gente teve vários patrocinadores, desde gerentes, desde o próprio VP, que confiaram nesse projeto, continuam patrocinando a gente até hoje. E
por que não a gente fazer a regionalização aí com as previsões do tempo, né? Pode ser um próximo passo. Com voz, né? Com a voz, né? Adoro roadmaps. Sim. E acho que só para complementar, acho que é um ponto que também para tirar um pouco, né, às vezes o mito que tem assim de que é difícil e é complicado, eu acho que perder o medo de testar é o principal, assim. Você não precisa ter algo muito sofisticado, pensar em cada detalhe que o usuário vai falar, como que eu vou responder se ele falar A, se ele falar B e C. Tipo, simplifica, faz uma versão simples, coloca no ar, e aí a melhor coisa para você entender o que está acontecendo é você ler o que as pessoas estão falando. E aí, com isso, você vai entendendo como elas estão se comunicando, que tom que você pode colocar ali, ou se a sua mensagem está clara ou não está clara, e ir melhorando, sabe? Essa parte de testar, às vezes, com um público específico, e ir iterando e descobrindo, acho que é uma super dica. Não precisa começar e falar assim, ai meu Deus, eu vou colocar isso para minha operação inteira e eu não sei o que vai acontecer. Então, testar fluxo simples, um pedaço da base e ir aprendendo e iterando, acho que dá um pouco de mais segurança e tira um pouco do friozinho da barriga de colocar uma automação ali de cara para o usuário, sabe? Acho que isso é bem uma dica importante também. Se tem uma coisa que a gente aprende trabalhando com chatbot é que você pode mapear o tanto que você quiser. Mas sempre vai ter uma interação que você não estava esperando, que você não conseguiu mapear, porque a cabeça das pessoas funciona cada uma de um jeito. E é difícil você ter tudo isso mapeado. Então, quando você quer começar muito grande, como a Camila falou, às vezes você fica preso na estruturação e não consegue rodar. Então, super concordo. Também. Gente, incrível. Foi um conteúdo riquíssimo. Mais uma vez, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Pessoal, muito obrigada também para todo mundo que participou hoje. Esse webinar fica gravado, vou compartilhar com todos os inscritos. Então, qualquer dúvida, vocês têm o meu contato também. Podem me mandar um e-mail, a gente conversa. Ana, Camila, Reise, muito obrigada. Espero recebê-las numa próxima. Deixo as palavras finais para vocês. Bom, acho que também só queria agradecer a oportunidade de contar um pouquinho sobre o Joe. Acho que vocês perceberam que a gente tem um carinho super grande por esse projeto, né? Tipo um filho nosso aqui, de nós três. De nós três não, de muita gente que foi envolvida, né? Exato. Pai e mãe para ele não falta, assim. Então, acho que agradecer a oportunidade de contar um pouquinho dessa história para vocês, de contar um pouquinho de como foi. E contem com a gente aí para as dúvidas e para a gente voltar e também contar mais histórias para vocês daqui a um tempinho. Mesma coisa da Cá, fiquei muito feliz com o convite, né? Quando o projeto não tem nem um ano direito, assim, e quando a gente pensou ele, foi muito pequenininho, assim, tipo, a gente não imaginou que ia ter a proporção que teve, os resultados que teve, porque, pelo menos aqui no iFood, a gente pensa tudo muito em tom de MVP, que pode ou não dar certo, né? E nesse caso, além de ele ter dado muito certo, ele ainda está servindo hoje de inspiração para outras empresas, para as outras pessoas também. Dentro do próprio iFood também a gente tem apoiado outras áreas que estão começando a engatear nesse sentido. E começou com um sonhozinho pequeno, eu só queria resolver um problema de espera, entendeu? E aí agora a gente pode resolver coisas muito maiores e com certeza levar a palavra do Joey para muita gente. Levar a palavra do Joe foi ótimo. Eu adoro o Joe. Eu sou muito suspeita para falar do Joe. Um time de conteúdo adora ele. Cara, eu gostei muito das perguntas. Obrigada pelo convite para participar. As meninas já falaram tudo, acho que eu vou ficar me repetindo. Então tá bom, gente. Uma boa noite para todo mundo e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada.